Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Daniele e a aula de hoje é uma aula introdutória sobre poliedros, tudo bem? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre os poliedros é em relação às dimensões. Então a primeira dimensão existente era a reta, que é uma dimensão única, né? Unidimensional. E o que seria a reta? Bom, a reta são figuras unidimensionais que também não podem ser vistas, né? Pois elas são apenas linhas sem espessura. Em segundo lugar, nós temos o plano, que seria uma figura bidimensional. E aí, para entendê-la, né, o que seria um plano, imagine você pegar uma reta e aí você vai estender ela lateralmente e vai formar uma figura bidimensional com duas dimensões. Este é sempre, por exemplo, você pode ver, por exemplo, um losango, um quadrado, e aí vocês vão pensar assim, mas por que unidimensional? Porque ela só tem uma unidade de medida, né? Só o comprimento. Já na bidimensional, que seria o plano, ela vai ter o comprimento e a largura. Já no espaço, que é a figura tridimensional, nós vamos ter o quê? Comprimento, largura e a altura. Por exemplo, esse cubo que vocês estão vendo. Então, se vocês imaginarem a junção de linhas verticais e outro paralelogramo, né, a figura que vai se tornar a representação seria uma figura de 3 dimensões. Então, nós temos aqui, ó, a reta, o plano e o espaço. Ó, comprimento, largura, altura. Comprimento e largura. E aqui apenas comprimento. Ou seja, uma dimensão, 2 dimensões e 3 dimensões. Essa figura aqui ao lado é para vocês verem, por exemplo, a junção de todas essas relações. Por exemplo, essa linha aqui da pista, né? Ela seria considerada, por exemplo, uma reta. É uma figura unidimensional. Quando a gente olha para esse prédio, ele já seria uma figura tridimensional, que seria justamente representado pelo espaço. E o plano seria justamente essa parte preta da pista, ou por exemplo, essa grama, tá certo? Então, essa aqui seria uma situação em que no nosso dia a dia a gente viria as 3 dimensões. Uma outra curiosidade existe uma quarta dimensão? Bom, imagine a seguinte situação. Um quadrado bidimensional com 4 arestas, essa figura linda, né? Um cubo tridimensional com 12 arestas. A próxima forma quadrada na quarta dimensão teria 32 arestas e é conhecida como tesseract ou hipercubo. Quem nunca ouviu falar do tesseract no universo Marvel, né? Bom, a melhor maneira de imaginar um tesseract é imaginar 2 cubos, tá vendo esse cubo aqui, ó? Interno, 2 cubos tridimensionais, um dentro do outro, com cada face do cubo se transforma em uma figura tridimensional, tudo bem? Então, essa seria a quarta dimensão. Aqui a curiosidade, ó, sobre o tesseract, né? Ele era um cubo cósmico, né? Que era um objeto fictício e que dessa forma surgiu nos quadrinhos da Marvel, né? E que ele tinha a capacidade de transformar qualquer desejo em realidade, independente das consequências. Você talvez tenha topado com o tesseract por aí, né? Andando por aí, que seria um cubo de 4 dimensões, sem se dar conta por isso, porque nós não conseguimos visualizar ainda em 4D. Mais adiante, nós também vamos falar de outra dimensão. Essa dimensão seria justamente a dimensão espaço-tempo. E a dimensão espaço-tempo também é considerada uma dimensão, porque a gente se desloca, né? Da manhã para a noite, assim como se desloca de casa para a escola e assim por diante. Apesar de que até agora não é possível ainda voltar ao tempo. Mais uma outra curiosidade é que o espaço-tempo, ou tempo e espaço, estão sempre interligados e são conhecidos como dimensão espaço-tempo. O cientista mais conhecido a trabalhar com isso foi Albert Einstein, né? Em que ele fala o seguinte, que na teoria da relatividade, né, os objetos vão diminuir com a velocidade. Então,
Isso só vai acontecer em grandes velocidades, ou seja, em velocidades próximas à da luz e no vácuo. Então, imagine essa bomba aqui, ó, se ela tivesse se deslocando a uma velocidade próxima da luz no vácuo, aconteceria isso. O seu comprimento iria diminuir. Uma outra coisa que a gente deve saber é sobre, existe uma dimensão extra ou 3, né? Ou são apenas as 4 dimensões que a gente já falou? Bom, na verdade acredita-se que existem 11 dimensões, que é o que a gente chama de teoria M. A ideia das 11 dimensões seriam que 10 dimensões são de espaço e uma de tempo. Mas como ninguém percebeu todas essas dimensões extras, né? Bom, é porque elas são tão pequenas que não podem ser vistas. Talvez assim, né, vocês possam imaginar como seria a representação dessas 11 dimensões, né? Você teria um cubo de 10 dimensões chamados Dederact, e ele seria composto por 5.120 arestas. Imaginem só ver tudo isso, né? Pois bem, uma outra coisa agora que a gente vai falar é sobre os poliedros. Arquimedes foi quem descobriu o poliedro convexo, que é formado por 20 faces hexagonais, né, e outras 12 pentagonais. E essa representação desse poliedro, ele é bem comum, vocês conhecem bastante, que é justamente essa bola de futebol. Ela foi até utilizada na Copa de 70. Pois bem, pessoal, na aula de hoje é o que temos para falar. Nas próximas aulas nós vamos dar sequência ao estudo dos poliedros. Até a próxima. Tchau, tchau.